Dia do Jornalista a partir de um fato marcante na história do Brasil. O assassinato em 1830 do jornalista Giovanni Libero Badaró, pelas forças políticas que ele combatia, que eram as forças ligadas ao imperador Dom Pedro I. A repercussão desse assassinato foi tão grande, foi tamanha, que a partir da manchete do jornal que o Libero Badaró comandava, que era, a manchete foi a seguinte: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Essa manchete foi tão impactante que em 7 de abril de 1831, o imperador Dom Pedro I abdica do trono por não conseguir satisfazer as diversas pressões que ele recebia pelo não esclarecimento desse assassinato. 100 anos depois, em 1931, o 7 de abril passa a ser reconhecido como o Dia do Jornalista. Independentemente da data de 7 de abril, que obviamente é legal, é bacana, assim também como tem o Dia da Imprensa, mas o ato de ser jornalista é um ato muito de profissão de fé. E que os profissionais que trilham esse caminho ou que escolhem trilhar esse caminho, eles têm que ter alguns conceitos, tem que ter alguma coisa na cabeça, em primeiro lugar, né? Que é assim: gostar de ler, ser um curioso. Eu acho que gostar de ler e ter curiosidade, essas são duas das principais características de um profissional que quer atuar, quer seja como repórter, como redator, como um editor numa redação, ou mesmo numa consultoria de comunicação, numa agência de comunicação, como assessor de imprensa, não importa. Ainda hoje, mesmo com todos os avanços tecnológicos, mesmo com a dinâmica das multiplataformas, mesmo com a impressionante rapidez com que a notícia chega ao leitor, ao espectador, ao internauta, a essência do jornalismo continua exatamente essa: combater o bom combate, lutar pelo bem comum, ser um agente das transformações, um agente da consolidação da democracia e da justiça social. Um pouco disso tudo a gente tenta aqui no curso da Universidade Metodista incutir nos alunos um pouco desse papel de historiador do cotidiano e sobretudo, de um agente da transformação social. O jornalismo possibilita que a gente ofereça um serviço público de qualidade para as pessoas, que é informação. E todo mundo merece, né, ter acesso a uma informação de qualidade. Então, quando a gente trabalha, a gente está levando conhecimento para as pessoas. E a informação é essencial para o dia a dia de todo mundo. A gente leva informação de interesse público, que é de interesse das pessoas de um determinado local. Então isso agrega muito na vida das pessoas. Uma profissão que inspira você a todo momento, a ficar fora da rotina, a ser bem dinâmica, a conhecer as pessoas, ver o outro lado da verdade. Então, sempre ter o bom senso, né? Sempre buscar essa verdade. O jornalismo é uma coisa muito séria, né? Assim como todas as demais profissões. Mas o jornalismo, ele lida com uma coisa que é o imaginário das pessoas, né? E com a seriedade da informação. Então, assim, uma mensagem que eu dou para quem pensa em seguir carreira ou que ainda está estudando, mas pensa em seguir carreira nessa área, é o seguinte: é uma das melhores profissões do mundo, onde, na verdade, ela tem muito mais transpiração do que necessariamente inspiração. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, transpiração é no sentido de ser um trabalho incansável em busca da informação. E isso é muito mais importante, na maioria das vezes, do que a inspiração.